Queridos irmãos, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo para vocês. Na aula passada eu estava um pouco cansado, acabei me atrapalhando, pensando que fosse a última aula, mas não. Essa aula agora de hoje é a última aula do nosso calendário, tá bom? Então nós vamos dar continuidade, peço desculpas a vocês, e hoje nós vamos dar continuidade no Evangelho de João. Eu estou viajando a trabalho com a Juvep, viajei com o Tio Cesário, Valesca e os professores Yuri e Alexandre Azevedo, tá? É um treinamento, estamos participando de um treinamento anual que foi previsto para 4 anos. Esse ano é o último ano passado eu não pude ir, estive nos 2 primeiros anos, estou de volta agora no 4º ano, tá bom? Então eu peço desculpas pela minha ausência, eu não gosto de faltar, mas graças a Deus por essa tecnologia que nós temos à disposição para conversar um pouco sobre o Evangelho de João, tá bom? Então vamos continuar aqui no capítulo 8 de João, nessa passagem que está entre colchetes, a partir de 7:53 até 8:11. Nós já conversamos um pouco, né? Quando vimos a respeito do anjo que movia as águas no tanque de Siloé. E vamos analisar a passagem em si. Eu quero recomendar um vídeo que eu vou colocar o link para vocês, tanto do vídeo quanto de 2 vídeos, na verdade, né? 2 vídeos. Um do professor Daniel Wallace. Daniel B. Wallace é um norte-americano, é uma das autoridades do texto do Novo Testamento, e ele acredita que essa passagem não é uma passagem canônica, né? Como eu falei para vocês naquela aula do capítulo 5. E um vídeo do professor, do doutor Gilberto Pickering, né? Wilbur Norman Pickering. Ele acredita que esta passagem, como também o final mais longo, como é chamado na teologia do Evangelho de Marcos, que compreende a passagem de Marcos, capítulo 16, versículos 9 a 20, tá bom? Então eu vou colocar o link, pedir para a Kalena colocar o link dos 2 vídeos e também do texto do Dr. Gilberto Pickering, que não foi publicado no Brasil, nenhuma editora publicou, mas ele disponibiliza na internet, tá? E bem como o site de cada um dos 2, se bem que o site do Dr. Daniel Wallace está em inglês, mas aí, se vocês tiverem a curiosidade para ler algo especificamente, podem fazer a tradução com o Google, se for o caso de não lerem em inglês, como é o meu caso, tá bom? Que também não leio. Então vamos para João capítulo 8, versículos 1 a 11, a primeira passagem aqui. Mas Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras, né, que o texto está quebrado, dizendo aí, cada um foi para a sua casa. Mas Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras. De manhã cedo, a passagem mesmo começa aqui no versículo 2. De manhã cedo, ele voltou ao templo e todo o povo foi ao seu encontro, e Jesus, sentando-se, passou a ensinar o povo, né? Então os escribas e fariseus lhe trouxeram uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio de todos, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu, que dizes? Eles diziam isso para colocá-lo à prova, para terem de que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Eu vou ler até o versículo 11 e volto para explicar. Mas como insistissem em perguntar, ergueu-se e disse-lhes: Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. E, inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ao ouvirem isso, todos foram saindo um a um, começando pelos mais velhos, e ficaram apenas Jesus e a mulher em pé no mesmo lugar. Levantando-se e não vendo ninguém senão a mulher, Jesus lhe perguntou: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: Nem eu te condeno, vai e não peques mais.
Então veja só, essa passagem é uma das mais emblemáticas de toda a Bíblia, né? De todo o Novo Testamento, de toda a Bíblia também, de toda a Bíblia. Sempre se é retratado em peças, em filmes, na literatura, e geralmente associam esta mulher aqui a Maria Madalena, tá? Esta mulher não tem nada a ver com Maria Madalena, nada a ver, não faz o menor sentido. O primeiro a supor que esta mulher fosse Maria Madalena foi um papa católico, não são bons de Bíblia. O texto não diz que é Maria Madalena, faz parte da crendice popular interpretar esta passagem como sendo de Maria Madalena, como ela sendo Maria Madalena, tá bom? Bem, então, na verdade, Maria Madalena era uma mulher da região de Magdala, ou Madala, e era Maria da cidade de Madalena, ou Magdala. Maria Madalena era o sobrenome, que não havia sobrenome naquela época, era em relação ao lugar ou ao pai do personagem, no caso Maria Madalena, por causa do lugar de onde ela veio, tá? Esta história não se encontra em alguns manuscritos, mas Daniel Wallace e Gilberto Pickering vão explicar melhor a questão. Então, o X da questão desta passagem, da história em si, não se ela é canônica ou não, tá bom? Está no versículo 5 e 6, veja só. O texto diz assim: na lei Moisés nos ordena que tais mulheres sejam apedrejadas, e tu que dizes? Aí João explica, eles diziam isso para colocá-lo à prova, para terem de que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Eu quero ler Levítico 20:10 com vocês. Abram aí, por favor, ou anotem, né, para ver depois. Levítico 20:10 diz assim: o homem que adulterar com a mulher de outro, sim, que adulterar com a mulher do próximo, certamente será morto, tanto adúltero como adúltera. Então, o texto da lei, Levítico 20:10, diz que tanto um quanto o outro deveriam ser mortos, e essa morte era por apedrejamento. Então, os escribas e fariseus trazem esta mulher, mas não trazem um homem que havia se deitado com ela, para que Jesus julgue. E eles querem pegar Jesus, como diz o versículo 6, querem ter algo para acusá-lo. E por quê? Como é que eles vão acusar Jesus? Porque se Jesus manda as pessoas que estão ali apedrejar a mulher, será que Jesus estaria errado? Veja só, primeiro, uma das partes não estava ali, que era o homem. Então, nós temos um julgamento já descaracterizado, porque apenas um dos réus, vamos dizer assim, está diante do juiz, que é a mulher. Diante disso, ou mesmo que tivesse um homem, que talvez até fosse um daqueles que estava ali, eu particularmente acredito que ele não estivesse ali, o homem foi pego em adultério, porque a mulher poderia fazer acusação, Jesus mesmo poderia ter falado alguma coisa a respeito, mas a questão não era a mulher ou o homem que estava adulterando com ela. Os fariseus e os escribas não estavam nem aí para isso, mas a que lei Jesus obedeceria? Porque veja, no versículo 5 eles são enfáticos: na lei Moisés nos ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. Então a lei não falava apenas da mulher, mas falava dos dois, e de fato era para ser apedrejada, tá? Aí eles colocam Jesus entre a cruz e a caldeirinha e pensam, dessa ele não sai, porque ou ele obedece à nossa lei, a lei dos judeus, a lei que foi dada por meio de Moisés, ou ele obedece à lei de Roma. Por quê? Porque a esta altura a pena de morte estava temporariamente suspensa em Israel, porque Israel não, como colônia romana, vamos dizer assim, estando debaixo do Império Romano, não tinha autoridade para execução da pena capital. Veja o próprio Evangelho de João, capítulo 18, versículo 31. João 18, 31, diz assim: disse-lhes Pilatos: levai-o convosco e julgai-o segundo a vossa lei, que era a respeito de Jesus, né? Mas os judeus disseram: não nos é permitido executar ninguém. Ora, os judeus não estavam podendo executar ninguém àquela altura, tá? Por causa da lei romana que era a lei civil vigente, vamos dizer assim, tá?
Então a lei de Israel, que era uma lei civil religiosa ao mesmo tempo, passou a ter temporariamente apenas aspectos religiosos. Eles não podiam matar ninguém. Então eles querem saber a quem esse Messias, esse falso Messias, que na mente deles era falso, a quem esse Jesus vai obedecer? A Moisés. Aqui, Camila, a garrafinha que você deu presente, obrigado. Passei a tarde toda dando aula com ela também aqui, tá? Para as outras turmas. Ele vai obedecer Moisés ou Roma? E aí Jesus sai de maneira que só Deus ou alguém enviado da parte de Deus poderia sair dessa circunstância, que é com a sabedoria, né? Ele está ensinando e ele está escrevendo alguma coisa. É a única vez que a Bíblia mostra que Jesus, né, que Deus Filho está escrevendo algo, escrevendo no chão. A gente não sabe exatamente o que ele está escrevendo. Talvez ele estivesse escrevendo trechos da Torá, o próprio trecho de Levítico 20:10. Não sabemos o que ele estava escrevendo. Tudo que nós dissermos será mera especulação, tá bom? Mas Jesus perdoa aquela mulher e ele satisfaz a Deus ali, o Pai, plenamente, porque ele não quebra a lei de Moisés, ele não quebra a lei de Roma, ele não quebra a mulher, vamos dizer assim, ela que, claro, àquela altura humilhada, desprezada, também e totalmente escanteada pelas autoridades religiosas da época, como os escribas e fariseus, não foi escanteada por Jesus Cristo, tá? E pelo contrário, ele perdoa e diz para ela ir e não pecar mais, tá? Jesus é assim, ele tem alternativas onde o homem não vê, onde as autoridades religiosas não veem, onde os religiosos de forma geral não veem, onde nós às vezes, mesmo seus discípulos, não conseguimos enxergar. Eu lembro que eu lembro ainda da reação quando eu li essa passagem a primeira vez, né? Quase 20 anos atrás. Eu li rapidinho para ver como ele ia sair dessa, né? E eu louvei a Deus e louvo a Deus ainda hoje pela sabedoria do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos continuar a partir do versículo 12. Diz assim: Então Jesus voltou a falar-lhes: Eu sou a luz do mundo. Quem me seguir jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. No comecinho, né, do Evangelho, acho que na segunda aula, eu falei sobre o sentido da luz na Bíblia e neste Evangelho. Tudo que está relacionado a Deus e a bênção é luz, é brilho, enfim, tá? A luz é importante, mas até nesse vídeo que eu estou gravando, eu vou apagar aqui uma luz auxiliar para vocês verem a diferença no vídeo, tá? É uma luzinha só, acho que, sei lá quantas velas, não sei, é uma luz de LED, tá? Então a luz é bênção na Bíblia. Deus brilha, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Isaías 61, o Salmo 119, versículos 9, versículo 11, versículo 100, aliás, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Enfim, tudo que brilha na Escritura realmente é ouro, tá? Na Escritura realmente é. E Jesus é a luz principal, tá? Mas os fariseus lhe disseram, versículo 13, Tu dás testemunho de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Jesus lhe respondeu, ainda que eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu não julgo ninguém. E mesmo que eu julgue, o meu julgamento é verdadeiro, porque não estou sozinho, mas com o Pai que me enviou, tá? Veja só, o testemunho de um homem era para ser verdadeiro, para ser aceito, em Israel tinha que ser pela boca de 2 ou 3 testemunhas, como diz a Bíblia, toda palavra será confirmada. Quanto mais testemunhas, menor o risco de corrupção. Então Deus havia estabelecido essa questão das testemunhas, né? Em Mateus capítulo 18, quando Jesus trata da relação pecado, perdão, disciplina entre os cristãos e tudo mais, ele fala que se alguém pecar contra nós, devemos ir confrontar essa pessoa, né? E se ela não se arrepender, aí nós levamos mais 1 ou 2 pessoas, porque aí vão fazer 2 ou 3 testemunhas, tá?
Então, e depois, se ela não se arrepender, leva para a igreja, e se ela não se arrepender perante a igreja e não pedir perdão, considera gentil e publicana, tá bom? Ele considera o gentil e publicano, ou pecador, tá? Então, o testemunho era necessário por causa disso. Mas Jesus diz aqui que o testemunho dele é o testemunho do Pai, e é o testemunho da onisciência. Ele sabe de onde vem, sabe para onde vai, mas os homens não sabem de onde ele vem nem para onde ele vai. Sobretudo os homens incrédulos. E essa questão que Jesus está dizendo que não julga ninguém, né? Na verdade, não é em relação ao julgamento geral, porque todas as coisas o Pai entregou a Jesus. Então o tribunal é o tribunal de Cristo, né? O tribunal escatológico. Então esse julgamento aqui é do contexto, tá? É um julgamento menor, é num contexto menor e não é o julgamento final. Ok. Versículo 17. Na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro, que eu acabei de mencionar. Eu dou testemunho de mim mesmo e o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. Então, o testemunho de Jesus é verdadeiro porque tem o dele e tem o do Pai dele, que é Deus. Ele é a verdade, o Pai é a verdade, e isso é um argumento fortíssimo para a gente, por exemplo, contestar com as testemunhas de Jeová na própria Bíblia deles, quando eles distorcem vários textos bíblicos para tentar negar a divindade de Jesus, mas basta pegar as características de Deus Pai no Antigo Testamento e mesmo no Novo, né? E as características de Deus Filho no Novo Testamento, ou mesmo no Velho, referente às profecias, e você vai comparar. No Antigo Testamento Deus é a verdade, no Novo Testamento Jesus é a verdade. No Antigo Testamento Deus é luz, no Novo Testamento Deus é luz. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, tá? Em Isaías todo homem se dobrará diante de Deus. No Novo Testamento todo joelho se dobrará diante de Jesus. Enfim, tá? Ele é o Pai eterno, ou o Pai da eternidade no Antigo Testamento, mesmo sendo filho, tá? E outras passagens, né? O Salmo 110, disse o Senhor ao meu Senhor. Como assim, né? Disse Deus a Deus. Disse Jeová a Elohim, né? Se não me falha a memória, a sequência é essa, tá bom? Bem, e aí o versículo 19 diz assim: e eles lhe perguntaram, onde está teu pai? Jesus respondeu, não conheceis a mim, nem a meu pai. Se conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu pai. Jesus proferiu essas palavras perto da caixa das ofertas, quando ensinava no templo, mas ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. Ao longo de todo o Evangelho de João, João fala dessa expectativa da hora de Jesus chegar, né? A hora dele ainda não havia chegado, a hora de ir para a cruz, a hora de se entregar pelo homem, pecador, enfim. E vai chegar a hora. A ideia é que a hora de Jesus vai ficando cada vez mais próxima, e aquilo vai culminar com a morte e a ressurreição do Senhor, tá? Versículo 21. E Jesus lhes disse outra vez, irei embora e me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde vou, não podeis ir. E os judeus diziam, será que ele vai suicidar-se? Olha só que tipo de conjectura tiveram dele. Pois diz, para onde vou, vós não podeis ir. Então, a mente incrédula, a mente pecadora, não consegue compreender o assunto que Jesus está dizendo. Então, um erudito qualquer, em qualquer assunto que não seja cristão, mesmo alguém estudioso da área de teologia que não tem o Espírito Santo, por exemplo, um católico, um teólogo católico que nós entendemos que não é salvo, e consequentemente não tem o Espírito Santo morando nele, não, ele vai ler a Bíblia, ele vai estudar teologia, vai entender sobre o contexto, pode entender sobre as línguas originais, como há grandes linguistas na Igreja Católica, tá? Sobretudo lá no Vaticano, das línguas bíblicas, mas ele não vai compreender a mensagem principal, porque ele não compreendeu até hoje, tá? E o cristão não, aquele que tem o Espírito Santo, Deus lhe abre o entendimento. Há pouco tempo, há um ano e um pouquinho, eu fiz um estudo bíblico sobre
como as três pessoas da Trindade auxiliam o cristão, o servo de Deus, vamos dizer assim, porque temos servos de Deus no Antigo Testamento também, a compreenderem a palavra de Deus. Eu fiquei impressionado com a quantidade de passagens bíblicas que falam sobre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo auxiliando e abrindo o entendimento para que o povo de Deus compreenda as Escrituras, tá? Tem versículo para as três pessoas da Trindade falando disso. Eu transformei isso num capítulo de livro, é o capítulo número 6 do meu livro número 4, Teologia para toda a Igreja, tá? Então, se você tem esse livro, dê uma olhadinha lá no meu livro Teologia para toda a Igreja, no capítulo 6, esse capítulo eu escrevi sobre isso, o entendimento que o Espírito Santo, que as três pessoas da Trindade nos dão a respeito da palavra de Deus. Realmente, tá? O incrédulo não consegue perceber tudo, não consegue perceber a mensagem, mesmo que ele leia, mas não vai conseguir. Eles estavam aqui conjecturando se Jesus ia se suicidar, mas Jesus ia para a cruz e depois ia para o Pai, para o túmulo, seu corpo, e ele voltaria para ressuscitar. Versículo 23 diz assim: mas ele lhes disse: vós sois daqui de baixo, eu sou lá de cima, vós sois deste mundo, eu não sou daqui. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. E aqui, neste diálogo, neste capítulo, Jesus já começa a inserir a expressão eu sou, ego eimi, tá? Essa expressão na língua grega significa eu sou. Só o eimi é como se fosse o nosso sou, tá? S-O-U, e não o sou o ritmo musical, tá? Sou, tá? Do verbo ser. Mas quando ela vem precedida pela expressão ego, que quer dizer eu, é como se o eu sou estivesse recebendo ênfase, tá? Seria eu sou, tanto ego, eu, como eimi, sou, tá? Deixa eu explicar de novo. O eimi seria apenas o eimi, quer dizer sou, já seria suficiente. Mas quando Jesus utiliza a expressão ego eimi, ele está comparando com a expressão de Êxodo capítulo 3, versículos 14 e 15, quando Deus aparece para Moisés no meio da sarça ardente e diz o seu nome, né? O seu nome primário, o nome da própria pessoa de Deus. Diz assim, Êxodo 3, 13 em diante. Então Moisés disse a Deus: quando eu for aos israelitas e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem qual é o nome deles, que lhes direi? Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Assim responderás aos israelitas: eu sou, me enviou a vós. Então este é o nome primário de Deus. A Bíblia também fala de Deus com pronomes, vamos dizer assim, Adonai, né? Adonai, a palavra Senhor, que aparece com apenas o S maiúsculo no Antigo Testamento, e a palavra Senhor, que aparece toda em maiúscula no Antigo Testamento, é a tradução desta expressão eu sou. Eu sou, na verdade, é o que significa o tetragrama. Tetragrama são 4 consoantes hebraicas, por isso 4 tetra, por isso grama, letras, tá? Então seria YHWH. Essa tradução é uma tradução que perdeu-se a pronúncia. Na verdade, nós não sabemos pronunciar, porque quando Deus deu o terceiro mandamento, lá em Êxodo 20, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, os judeus entenderam que não era para falar o nome de Deus, nem o nome de Deus muitas vezes, tá? Nem o nome Deus, Elohim. Então, 3 são os nomes primários de Deus: Senhor com S maiúsculo, Senhor todo maiúsculo e Deus. Deus é a tradução da palavra hebraica Elohim, que às vezes também pode ser traduzido como deuses. É traduzido assim, por exemplo, no Salmo 84, falando a respeito dos juízes. E a expressão
Senhor, todo em maiúscula, só aparece no Antigo Testamento, tá bom? Porque é uma expressão hebraica. Quando Jesus faz alusão aqui em João 8:24, ele faz alusão a essa expressão eu sou, e é a mesma expressão que está na Septuaginta. Lembrando que a Septuaginta é a primeira tradução da Bíblia. É a tradução do Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, para a língua grega. E ela é representada muitas vezes por algarismos romanos, né, maiúsculos, é lógico, L e 2x, né, LXX, tá? 70. Como ela está em grego, lá em Êxodo 3, 14 e 15, a expressão que aparece é a mesma que Jesus utiliza aqui do Novo Testamento, que também está em grego. Ego emi. Vamos continuar. Eu quis explicar logo agora para não ter que explicar também no final do capítulo, tá? Mas vamos lá. Versículo 25. Então eles lhe perguntaram: quem és tu? Jesus lhe respondeu: exatamente o que venho dizendo que sou. E aí começa uma série de perguntas e respostas e acusações contra Jesus, tá? Versículo 26. Tenho muitas coisas para dizer e julgar sobre vós. Veja só, Jesus disse há poucos versículos que não julga ninguém, naquele contexto menor, tá? Mas ele tinha julgamentos contra os falsos servos de Deus. Mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele ouvi, isso falo ao mundo. Jesus falava o que ouvia da parte de Deus, mas eles não perceberam que lhes falava do Pai de Deus Pai. Então Jesus decide ser mais enfático. Versículo 28. Jesus prosseguiu: quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, pois faço sempre o que lhe agrada. Ele fala as palavras que o Pai diz, ele faz o que agrada ao Pai. Falando ele essas coisas, muitos creram nele, graças a Deus, né? Jesus dizia aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa libertação aqui é a libertação do pecado, que Jesus vai explicar logo adiante. Continuando aqui do versículo 31, diz assim: Jesus dizia aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, que quer dizer nos meus ensinamentos, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. E aí eles pensam: liberdade de quê? Libertação de quê, né? E eles responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Por que dizes sereis livres? Então Jesus explica sobre a pior cadeia que existe. Jesus continuou: em verdade vos digo, quer dizer, amém, amém, legou só, e lembra, em verdade, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então Jesus nos iguala toda a humanidade, nivela toda a humanidade pelo pecado. Somos pecadores, todos nós, então, porque pecamos, somos escravos do pecado. Mas quando nós conhecemos a verdade, nós não somos mais escravos, somos pecadores ainda, porque a glorificação ainda não ocorreu, ocorrerá em breve. A nossa salvação está mais próxima agora do que antes, no início, quando cremos, diz Romanos 13:11, né? Salvação significa ali a glorificação, quando a gente foi para o céu, tá? Enfim, Jesus diz ainda no versículo 35: o escravo não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece ali para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, a verdadeira libertação é a libertação do pecado, e só quem pode libertar o homem do pecado é Jesus Cristo. O homem não pode libertar a si próprio do pecado. A salvação não vem de dentro, não vem do lado, né? Não vem de dentro, quer dizer, não vem de nós mesmos, não vem do lado, significa que não vem das nossas obras. A salvação vem de fora e vem de cima, vem dos judeus, vem de Jesus Cristo, tá bom?
Versículo 37. Bem sei que sois descendentes de Abraão, claro, na linhagem, né, de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não encontra lugar em vós. Jesus está dizendo que a doutrina que ele está ensinando, eles não estão querendo guardar, tá? Embora eles sejam descendentes de Abraão, eles têm o sangue de Abraão, vamos dizer assim, mas eles não querem guardar a palavra de Jesus, o ensino de Jesus. E eles responderam, Abraão, e aí vai começar um diálogo que vai até o final do capítulo sobre Abraão e Cristo, né? Eles disseram, versículo 39, nosso pai é Abraão. Aliás, versículo 38, gente, me desculpe. Eu falo do que vi diante do meu pai, e vós fazeis o que também ouvistes de vosso pai. E eles responderam, nosso pai é Abraão. Mas Jesus lhes disse, se fosseis filhos de Abraão, estareis fazendo as obras de Abraão. Tá? Porque Abraão creu no Senhor, isso lhe foi imputado como justiça. Né? Eles não estavam crendo naquele que foi enviado pelo Senhor, não estavam tendo a fé de Abraão. Versículo 40, mas agora procurais matar-me, a mim que vos falei a verdade, que ouvi de Deus. Mas uma vez Jesus disse que o ensino dele vem de Deus. Ele havia dito isso já, também disse que fazia as obras que viu o Pai fazer, mas Abraão não fez isso. Isto é, Abraão não deu toda a palavra que vem de Deus, porque não lhe competia isso, mas somente Jesus. Versículo 41. Vós fazeis as obras de vosso pai. Eles reagiram. Não somos filhos de prostituição, temos um pai que é Deus. E aí eles entendem que Jesus está falando de Deus e eles começam a entender finalmente que Jesus está dizendo a eles que é Deus, é a própria pessoa de Deus. Jesus respondeu, se Deus fosse o vosso pai, vós me amaríeis, pois saí de Deus e dele procedo, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Então Jesus fala as palavras de Deus, fala as palavras que Deus fala, faz as obras que ele vê Deus fazendo, ele vem de Deus, ele é filho de Deus, tá? Ele procede de Deus e ele foi enviado por Deus, pelo Pai. Verso 43, porque não compreendeis a minha mensagem? É porque não suportais ouvir a minha palavra. Eles não aguentavam mais ouvir a verdade na boca de Jesus. O vosso pai é o diabo e quereis satisfazer-lhe os desejos. E é muito dura essa palavra do Senhor, né? Mas ele sempre falou a verdade. Ele prossegue. Ele foi homicida, o diabo, desde o princípio e não se firmou na verdade, pois nele não há verdade. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me acusa de pecado? Se digo a verdade, por que não credes em mim? Quem é de Deus, ouve as suas palavras. Por isso, vós não as ouvis, porque não sois de Deus. Meu amigo, e aí Jesus briga mesmo com eles, pelo fato de dizer que eles são filhos do diabo, porque eles estão agindo como o diabo. Ele descreve o diabo, descreve aqui a única coisa que a criação dela é atribuída ao diabo, que é a mentira. Ele é o pai da mentira, ele que inventa, ele que criou a mentira, né? E como os judeus daquela época, muitos deles estavam levando essa vida de mentira, não queriam acreditar na verdade, e aí se cumpre aquele dito popular que diz a verdade dói. Nesse caso doeu muito para eles, né? E foi muito doloroso, porque eles disseram que o pai deles era Deus. E aí Jesus disse, coisa nenhuma, o pai de vocês é o diabo, vocês são filhos do diabo, tá? E aí eles responderam, no versículo 48, acaso não temos razão quando dizemos que és samaritano e tens demônio? Mais uma vez acusam Jesus de ser um samaritano, que significava aquela altura um impuro, alguém apóstata, e eles dizem também que Jesus era um endemoniado. Jesus respondeu, eu não tenho demônio, pelo contrário, honro meu Pai e vós me desonrais. Eu não busco glória para mim mesmo, há quem a busque, e ele é quem julga. Deus glorifica o Filho, né?
o Filho glorifica o Pai e o Pai glorifica o Filho. Em verdade vos digo que se alguém obedecer à minha palavra, nunca verá a morte. E aí Jesus não está falando da morte do caixão que nós conhecemos antes de ser sepultado, mas da morte eterna. Mais uma vez, ele é incompreendido neste Evangelho. Pelas palavras que se seguem no versículo 52, né? Percebemos que ele está sendo incompreendido. E os judeus lhe disseram, agora sabemos que tem demônio. Como quem diz, agora nós temos certeza mesmo. Se restasse alguma dúvida, agora a gente tem certeza. Abraão morreu, era o ícone da fé e o personagem sobre o qual eles estavam discutindo essa teologia toda aqui, né? E também os profetas. E tu dizes, se alguém obedecer a minha palavra, nunca provará a morte. Acaso tu és maior que nosso pai Abraão, que morreu? Ou seja, Abraão é o maior de Israel, o maioral da fé, ele é o pai da fé. Mesmo assim ele morreu, você pensa que é quem? Eles pensavam que Jesus era só mais um, né? Versículo 54. Jesus respondeu, se eu glorificar a mim mesmo, a minha glória não tem valor. Quem me glorifica é meu Pai, do qual dizeis ser o vosso Deus. Vós não o conheceis, mas eu o conheço. O verdadeiro conhecimento de Deus Pai está em Jesus Cristo. Só é possível conhecer a Deus através de Jesus Cristo. Não é possível conhecê-lo de outra forma, de outra maneira, tá? Só através do Filho. Se eu dissesse que não conheço, seria mentiroso como vós. Então, Jesus não podia fazer isso, que ele não podia pecar, não podia mentir, porque ele é Deus. Mas eu conheço e obedeço a sua palavra, mais uma vez, ele afirma isso. Abraão, vosso pai, regozijou-se por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Ou como dizem outras traduções, exultou. Ele exultou em ver o meu dia. Regozijar e exultar são sinônimos. Mas quando é que Abraão viu o dia do Senhor, o dia de Jesus, ou o dia de Cristo? Com certeza foi no episódio do sacrifício simbólico de Isaac. Quando Abraão, então, no coração ele já matou seu filho, entregou a Deus como obediência, no coração, tá? Onde ele decide baixar sua mão ali com o machado, o cutelo, mas por intervenção divina ele não executa literalmente seu filho, porque Deus não aceita sacrifício humano. E quando ele olha, ele vê um cordeiro que havia sido providenciado para o sacrifício. Aquele cordeiro tipifica Cristo, tá? E nós percebemos que aquele foi o meu dia que Jesus diz aqui, que Abraão viu, no versículo 56. Abraão, vosso pai, regozijou-se por ver o meu dia. O dia da provisão com o cordeiro foi aquele dia do sacrifício. E claro, ele exultou. A exultação é um êxtase de alegria. É o camarada que não ganhou, que não jogou na Mega Sena da virada, acha um bilhete no chão e é um bilhete premiado, 200 milhões. Ou é aquele gol aos 15 minutos do segundo tempo da prorrogação na final da Copa do Mundo contra a Argentina, tá? É aquela alegria que não tem palavras para explicar. Como será que você acha que Abraão reagiu ao ver aquele cordeiro, sabendo que seu filho amado, Isaac, não precisava mais ser sacrificado? Ora, o texto não diz exatamente o que ele fez, né? Qual foi a reação dele, porque isso não é o propósito da narrativa, mas Jesus diz aqui que ele exultou, ele regozijou-se. Com certeza não foi um simples, que bom, agora eu não preciso mais sacrificar meu filho, porque Deus providenciou um cordeiro, aleluia, louvado seja o Senhor. Claro que não foi. Eu acho que Abraão deve ter gritado de alegria. Imagina você tendo que sacrificar o seu filho naquela circunstância e agora não precisa mais, tá? Ele alegrou-se. Quando Jesus diz então que Abraão viu o dia do Senhor, viu o dia de Jesus, o seu dia, aí os judeus alopram de vez e acaba a história aqui. Versículos 57 até 59, diz assim: então os judeus lhe perguntaram, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Porque eles sabiam que Jesus era jovem, e eles chutaram assim muito para cima da idade dele, né? Com 50 anos. Você não tem nem 50 anos. Abraão, Moisés viveu 1000 anos antes de Cristo, tá? E Abraão é possível que tenha vivido aí uns 1500 a 2000 anos antes de Cristo. Então eles estão falando de
2.500 anos para 3.000 anos atrás. O número 50 aqui da idade de Jesus, que é só um chute para cima, tá? Ora, você não viveu 50 anos, você está dizendo que nosso pai Abraão, que viveu mais de 2.500 anos atrás, você ouviu? Aí Jesus responde aquilo que ele já havia falado também, de certa forma, no versículo 24, que eu já expliquei sobre a questão do eu sou. Jesus lhes respondeu, versículo 58, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, ou seja, antes de tudo, antes da fé judaica, eu sou. Eles entenderam tão plenamente que Jesus estava dizendo aqui que era Deus, que vejam só o que eles fizeram no versículo seguinte. Então eles pegaram em pedras para apedrejá-lo. Pegaram em pedras para apedrejar Jesus, porque na concepção deles, como eles não criam em Jesus, Jesus estava blasfemando, tá? Mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Não é a primeira vez que isso acontece, tá? Então, nós podemos tirar importantes lições sobre este capítulo para nós aqui. Desde a questão da mulher pega em adultério, nós sabemos que não é Maria Madalena, recapitulando, e versículos 5 e 6 deixam claro que o atrito ali que os escribas e fariseus têm com Jesus em relação a um atrito legalista, vamos dizer assim, legalista porque é da lei, é a lei de Moisés que eles pensam que Jesus vai obedecer, ou a lei de Mona. Em seguida, Jesus diz que ele veio do Pai, recapitulando, ele fala as palavras que o Pai lhe diz para falar, ele faz as obras que o vê o Pai fazendo, ele procede do Pai, ele sabe de onde veio, para onde vai, e ele é Deus, ele é um com o Pai, tá? Então, que Deus nos abençoe. Agora sim, encerramos definitivamente a disciplina e até a próxima, querendo Deus.